Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. Vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura da história? Então, o próximo passo, agora que você já sabe como vai ser a rede de personagens, as características que o seu personagem, seu protagonista vai ter, o objetivo dele, contra quem ele vai lutar, qual que é o gênero da história, fatia de vida, quando vai ser, se é no passado, se é no presente, se é no futuro, o gênero que essa sua história vai ter. Agora que você sabe tudo isso, vai ser mais fácil de você escrever um resumo dessa sua história no papel. Esse resumo normalmente é chamada de sinopse aberta. Você vai escrever tudo que você sabe dessa história no papel. Por quê? Porque fica mais fácil de você ver onde estão os furos. Por exemplo, o meu personagem, ele tem o objetivo de se tornar uma cantora famosa internacional. Eu escrevi que ela fez os cursos, que tinha a antagonista inimiga dela que queria roubar o papel dela. E depois eu já coloquei que ela tem uma apresentação internacional, tá? Como que ela chegou nessa apresentação internacional? Ela fez um concurso, ela ganhou, ela foi premiada, então fica mais fácil de você ver se tá faltando alguma coisa nessa história quando você coloca tudo no papel. E outra coisa que é bom de identificar quando você escreve essa sinopse aberta é para você identificar o tamanho que essa história vai ter. Se ela vai ser um conto, se ela vai ser um livro, se ela vai ser uma saga com vários livros, você vai ver o quanto de temas, de assuntos, de ações que essa história tem para ver o quão complexa ela é, se daria para contar ela rapidinho ou se seria uma história mais longa. Lembra? Sempre foco naquilo que é necessário de contar da história, não enrolando o leitor, nem esticando a história que manda no tamanho que ela tem que ter. Sempre preste muita atenção nisso, tá? Depois de escrever tudo isso, você vai perceber se sua história tem o começo, meio e fim, se o ponto de virada que a gente já conversou, tá forte o suficiente, entendeu? Para aquele objetivo que o personagem tem no final, se foi uma experiência tão transformadora para ele ou não, tá? Se no meio da história você já conseguiu explicar do seu mundo, de como funciona, se tem magia, como funciona a magia, deixou claro para o seu leitor, colocou as cartas da mesa no meio da história, para ir encaminhando para o fim, para o clímax, ou se precisa complementar alguma coisa que não foi explicada. Você também consegue ver se tem algum personagem sobrando, se você criou um personagem que ele aparece só uma vez, e ele a função dele podia juntar com outro personagem, talvez, para a história ficar mais limpa, ter menos nomes, ter mais personagens que aparecem mais tempo. Porque não sei se vocês repararam, tem filmes que você não se apega nos personagens, porque tem muitos personagens que às vezes só apareceram uma vez. Já filmes ou histórias que tem menos personagens, por que você se apega mais? Porque eles aparecem mais vezes durante as páginas, você acaba conhecendo melhor eles, seus pensamentos, seus objetivos, e isso acaba gerando uma conexão mais forte. Não que você não possa ter muitos personagens. Por exemplo, na minha história de Final Apocalipse eu tenho os 12 signos, mas eu vou apresentando ele aos poucos. Cada grupo de personagens em cada livro tem um destaque diferente, você vai conhecendo ele aos poucos, até que no último livro você vai ter uma compreensão da importância dos 12 personagens. Então foi uma história que foi necessária ter tantos personagens, mas eu acabei usando técnicas de repetição para as pessoas irem conhecendo. E claro, sempre tem os personagens mais próximos do protagonista que chamam mais atenção, que você conhece mais eles. Então é questão de escolhas e usar técnicas e a sua inteligência para ver o que é mais importante na história. Se manter os personagens é mais importante, ou se enxutar, deixar menos personagens para que o leitor se conecte mais a eles. Então você tem que escolher tudo isso, ok?
Depois que você escreve toda a sua sinopse aberta, tudo que acontece, você sabe para onde o personagem vai, com quem ele interage, o que ele consegue, se ele consegue a espada dele e o escudo, se ele vai lutar contra o inimigo no final, num penhasco, por exemplo, você tem tudo anotadinho. Daí o que você pode fazer? Você pode escrever as tramas paralelas. Os seus personagens principais, né, e os aliados do seu personagem principal, eles também devem ter bem claro características e objetivos. Por exemplo, em Harry Potter, a gente tem toda essa busca do Harry por reconhecimento, por se sentir dentro de um lugar, entendeu? Por conhecer a sua história, a história dos seus pais. Em paralelo, temos a história da Hermione, né? Que os pais são trouxas, que ela também quer se sentir, assim, querida, quer ter amigos, porque como ela sempre foi muito inteligente, as pessoas não têm muita paciência com ela, porque acham ela meio metida. Então toda essa busca dela também de ter amigos, de se sentir acolhida. E o Rony, ele tem muitos irmãos, então ele acaba necessitado de atenção, porque ele tem irmão que já é mais famoso, tem irmão que está trabalhando no Ministério da Magia, tem os 2 irmãos dele que jogam no time de quadribol, então ele quer ser alguém. A busca dele é por ser alguém, tanto que ele se torna goleiro do time de quadribol depois. E ele vê no espelho de hoje, Zed, ele sendo famoso, tendo fãs e tudo mais. Vendo tudo isso dos seus personagens, você vai entrelaçar essas tramas conforme vão acontecendo. Por exemplo, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, é a briga, não a briga, mas a discussão que Harry, Ron e Hermione têm quando eles falam que ela é metida, que ela se acha, ela vai chorar no banheiro. E a partir daí, eles acabam tendo que lutar contra o Troll que está no banheiro, né, para salvar Hermione. E a partir daí eles se tornam amigos. Tudo tem uma consequência, então a partir desses objetivos, dos problemas individuais de cada personagem, você vai entrelaçar na trama principal do seu protagonista. Quando você tiver essas partes todas entrelaçadinhas, você vai começar a dividir em capítulos. Se você trabalha em um livro mesmo, romance de mais de 200 páginas, normalmente a história tem aproximadamente 30 capítulos. Então, teoricamente, você vai pegar toda essa estrutura, toda essa sinopse aberta, que você entrelaçou as tramas paralelas e vai dividir em capítulos. E depois que você dividir em capítulos, você tem a sua escaleta. Olha que legal! Agora que você tem tudo dividido, o que vai acontecer no primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, vai ficar muito mais simples de você conseguir escrever a sua história. Vai por mim, tenta fazer isso e depois me conta se deu certo. Essa é a forma de estruturar a história. Espero que você tenha curtido a aula, que tenha tirado suas dúvidas, tenha te dado ideias de como fazer, né, a estrutura da sua história. Espero que você esteja gostando. Não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário e até a próxima aula. Tchau! Ação realizada com recursos do Prêmio Bolsa de Pesquisa e Fazer Artístico-Cultural da Lei Aldir Blanc, concurso 08/2021.